Abra, por favor, a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos folhear a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 e versículo de número 52. Prepara aí, Jefté, que depois nós vamos cantar, tá? Só eu e você. Vamos cantar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 e versículo 52. Eu leio, vocês acompanhem em leitura silenciosa. Embora que o assunto deste capítulo de número 50 e capítulo 15, a partir do versículo 51, trata sobre a glorificação dos crentes, tratando um assunto da ressurreição, nós vamos apenas pegar o versículo 51 e 52 e tratar um assunto com a igreja que logo depois de ler eu falo para vocês. Versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ouça agora, e nós seremos transformados. Vamos cantar, Jefté. Breve no céu Jesus há de aparecer. Coloca o hino aí da nossa harpa cristã. É claro que ele inicia e eu só acompanho, tá? Vocês não acham que eu ia ter essa ousadia? Podem me ajudar lembrando qual é o número deste hino? É 442, é isso mesmo? Bom, isso. Glória a Jesus. Breve Cante no com fé. céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galadão. Oh, que prazer! Que dia maravilhoso! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu elevado tempo e prazer. Meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Com fé. Breve verei o bom Jesus em plena luz do lindo céu. Eu gozarei E toda dor por Deus livre serei. Escuta isso. Na vinda do Senhor desfrutarei, quando meu Salvador em glória aparecer. eis que ele breve vem.
glória. Bendito é o nome do Senhor, nossa esperança, nossa bendita esperança. A gente precisa se alegrar, irmãos, desta bendita esperança, certo de que ela acontecerá já já, a volta de Jesus. Ele está bem perto, porque Ele mesmo disse: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Me dê sua valiosa atenção, porque é bem provável que a gente trate deste texto em 2 domingos, e eu gostaria de tratar com vocês nesta noite, não especificamente fazendo uma abordagem do versículo 51 e do versículo 52, fazendo uma exegese deste texto, mas tratar aqui algumas coisas importantes sobre a vinda do Senhor. E eu gostaria de começar dizendo para vocês de que este é um dos grandes privilégios que a Igreja do Senhor tem. Este talvez seja um dos maiores privilégios da Igreja do Senhor, coisa que não é dado àqueles que não encontraram ainda a salvação. Isso é dado a você. Você não pagou nada, você não fez nada, foi os céus que enviou o Cristo, nosso amado e Salvador Jesus, para vir aqui e consumar uma eterna salvação e nos dar o direito de morar no céu com Ele. Bendita esperança que todos nós temos. A gente está bem pertinho deste acontecimento, a gente está bem perto. A gente tem falado em nossos cultos, em vitórias, em bênçãos, e a gente não descrê, muito pelo contrário, a gente recebe. Mas eu queria compartilhar com vocês nesta noite, vou encerrar por volta de 20h45, depois eu e Jefté voltamos a cantar de novo, do jeito que vocês viram, né? E a gente vai cantar o Senhor, mesmo hino, e a gente vai se alegrar, porque a gente vai se deleitar agora na mensagem da palavra de Deus. Mas eu queria lembrar a vocês de que, embora todas as bênçãos que Deus tenha proporcionado para a gente, tenha entregue para cada um de nós, e eu tenho por costume dizer isto para vocês, quando eu estou olhando daqui para aí, daqui do altar, olhando para a igreja, eu estou conversando, eu estou compartilhando a palavra de Deus com a noiva de Cristo, com a noiva do Cordeiro. Estou falando com um povo santo, um povo especial, zeloso de boas obras, em que nós, breve, irmãos, nós subiremos para morar com Jesus no céu. E a gente diz isso, irmãos, conhecendo que é possível acontecer sim o que eu vou falar. É possível que hoje seja o nosso último culto aqui. É possível. Você acredita que pode ser o nosso último culto, irmão? Amanhã nem para o trabalho você precisa ir. Você vai ficar livre de toda fadiga, de toda dor, de todo choro, de toda lágrima, de todo pranto. Porque a gente está aqui como peregrino, como forasteiro. A nossa cidade não é aqui, Serra, a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o nosso Salvador. E me permita começar compartilhando com vocês um sentimento do meu coração. A gente tem presenciado, e eu falo como servo de Deus, falo como pastor, falo como alguém que tenha tentado, e eu falo com humildade, tentado conhecer coisas do céu, coisas como a vontade dele, a direção dele, conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Esse sempre é um dos grandes desafios da vida pastoral.
conhecer Deus, conhecer a sua vontade, conhecer o que é obra de Deus, conhecer a igreja dele, para que a gente sirva ela cada vez melhor e a gente faça com excelência. Aonde a gente estiver fazendo alguma coisa, a gente se proponha a fazer o melhor dentro daquilo que Deus tem nos dado, segundo a nossa força, a capacidade que cada um de nós temos. Você com uma capacidade maior, melhor. É claro que eu estou dizendo isto com humildade. Tem pastor aqui com maior capacidade do que vocês. Nós somos corpo de Cristo, mas é possível sim, de que você tenha muito mais capacidade do que o pastor, muito mais. Que você tenha conhecimento da parte de Deus muito mais do que o pastor. De maneira que o nosso conhecimento, ele pode ser aprimorado, a gente pode compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, e fazer com que isto a gente trabalhe por uma causa muito nobre, pregar o evangelho, alcançar vidas para Jesus, e o maior número de pessoas se converta a Cristo, venha a Cristo, porque quanto mais vierem a Cristo, mais chegarão na eternidade, e nós cobrimos uma multidão de pecado, conforme nos ensina a palavra de Deus. Mas um desejo que permeia o meu coração, sentimentos que permeiam o meu coração, estão intimamente relacionados, e eu tenho certeza que no seu também. É que a gente, ao presenciar coisas horrendas que nós temos presenciado nesses últimos tempos, as últimas horas da igreja, ou a última hora da igreja, é de que a gente não se contamine, de que a gente não perca nossa fé. De uns anos para cá, nunca foi tão assustador o índice de pessoas desigrejadas, o índice de pessoas que se afastaram e abandonaram a fé, deixaram Cristo, não tem este amor que você tem com a obra de Deus, com o reino de Deus, de você poder celebrar ao Senhor, cantar ao Senhor, muito mais do que um domingo à noite, você ter uma vida em pleno exercício de piedade, é chama acesa no coração, uma alma incandescente, com desejo de fazer melhor para Deus, querendo apresentar um serviço para Deus, de maneira que o desejo do seu coração é de que Deus se agrade de você, e isso tem permeado o meu coração, com desejo de fazer cada vez melhor. Não sei se eu conseguirei, mas o desejo está no meu coração, o desejo da apresentação melhor, o desejo da fala melhor, o desejo de um entendimento melhor das coisas de Deus, e essas coisas permeiam o meu coração, porque ela está baseado em uma preocupação: tudo o que fazermos aqui, irmãos, refletirá na eternidade com Deus, irmãos, tudo. Não pense que Deus não esteja te vendo, Deus está te vendo. Deus conhece os que são seus, Deus sabe quem é você, Deus quer lhe abençoar, mas Deus também está com um lugar reservado na eternidade para você morar lá. A gente se alegra, nossa alma salmodia e canta ao Senhor, porque a gente tem falado de muitas coisas desta vida, pensado em muitas coisas terrenas, quando nosso coração deveria estar mais no céu do que propriamente nas coisas da terra. E eu gostaria de despertar o seu coração nesta noite, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo. Eu não vou ter pressa aqui para terminar no que diz respeito ao assunto, por isso falei do próximo domingo, mas eu gostaria de mover
com a ajuda de Deus, o seu coração para você pensar em algumas coisas que eu vou tratar com vocês, baseado neste versículo de número 51 e no versículo de número 52, que trata sobre a trombeta de Deus tocando, porque ela soará, a trombeta será tocada, certamente eu e você ouviremos o toque da trombeta. Certamente nós temos um grande privilégio, os nossos ouvidos, eles foram ungidos, irmãos, para ouvir as coisas do céu, as melodias celestiais. Quando a trombeta soar, será um som inigualável, que o ímpio não poderá ouvir, mas você poderá ouvir o soar da última trombeta. A trombeta soará. E o que quer dizer isto, pastor? Isto quer dizer que quando a trombeta soar, eu e você deixaremos este mundo, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma morada, irmãos, permanente, construída pelo próprio Deus. Ele é o arquiteto, ele é o artífice, aonde nós chegaremos lá, e nós entraremos pelos portões celestiais e chegaremos frente a frente com Deus, irmãos. Olha que privilégio. Quando a gente pensa assim, logo a gente começa a pensar em uma série de coisas. Não vale a pena a gente botar o coração aqui, não vale a pena a gente brigar por coisa nenhuma aqui, porque nada a gente leva daqui. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que assim como viemos a este mundo, certamente tornaremos a voltar para aquilo que Deus tem de propósito, nos levar para a eternidade. Nós não levaremos nada desta vida, porque a nossa cidade está nos céus e nós temos a esperança de que nós chegaremos lá. Quantos têm essa esperança, irmãos? Agora eu queria compartilhar algo com vocês nesta noite, que eu estou certo de que o Espírito de Deus moveu o meu coração para falar com a igreja do Senhor, para falar com você que entrou aqui nesta noite, de algumas coisas importantes para a nossa reflexão, porque a gente trata nesta noite sobre a vinda do Senhor. Só que eu quero tratar com vocês sobre a vinda do Senhor, mas eu gostaria de abordar de coisas que acontecerão no momento do arrebatamento da igreja. Eu quero tratar com vocês o que vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. E aí a gente vai fazer algumas reflexões. É claro que a gente poderia dizer inúmeras coisas, mas eu vou tratar pelo menos duas coisas com vocês, e não dar nem para tratar três. E eu quero tratar duas coisas com vocês que acontecerão no arrebatamento da igreja. Outro fato que eu quero lembrar a vocês, que as coisas que vão acontecer no momento do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para nos levar para o céu, eu vou fazer um paralelo das coisas que acontecerão aqui na terra e das coisas que acontecerão no céu. Então, quando a gente estiver abordando o assunto com vocês, a gente vai tratar de forma rápida, lembrando que tem coisas acontecendo na terra e tem coisas acontecendo no céu, simultaneamente. A gente vai perceber que não dá para a gente separar das coisas que estão acontecendo na terra, sem informar para a igreja das coisas que estão acontecendo no céu. Porém, é importante eu lembrar de que nós não estaremos aqui na terra, nós estaremos no céu. Então nós faremos parte das coisas que estarão acontecendo lá no céu. Nenhum de nós, irmãos, esperamos em Deus. É para isso que a gente tem o mais alto privilégio, salvo na pessoa de Jesus,
Você está justificado, limpo, liberto pelo sangue de Jesus, e nós vamos morar no céu com Jesus, irmãos. E é Ele que virá para nos buscar, pessoalmente. Ele que virá para buscar a gente. Não é outro senão Jesus. Ele aparecerá nos ares, e quando Ele aparecer nos ares, irmãos, a trombeta toca, e instantaneamente a gente já está na presença de Jesus. Que Jesus maravilhoso. Mas me permita então começar compartilhando com vocês o que está acontecendo no momento do arrebatamento. Quais são as coisas que acontecerão exatamente quando a trombeta soar? Porque o texto que nós lemos diz que a trombeta soará. Vai acontecer isso no momento. Não dá para colocar o tempo preciso. 0,007 milésimo de segundo. Muito rápido. É esse no momento. Os ímpios dizem aí fora: quando Jesus voltar, dá tempo de eu segurar no pé do fulano de tal. Quando Jesus voltar, dá tempo de eu pedir perdão. Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de segurar na barra da saia da mãe. Não dá tempo de segurar no pé de ninguém. O tempo se chama hoje. A hora do arrependimento é agora. É por isso que Jesus ensina a vigiar, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que Jesus há de voltar. Mas certamente Ele voltará. Quando Ele voltar, vai ser no momento, o texto diz, no abrir e fechar de olhos. Mas olha que coisa gloriosa, o versículo de número 52 diz: quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aí os que tiverem vivos, eles serão transformados. Não dá para precisar o tempo, é no momento, no instante, os mortos automaticamente sai do sepulcro e chega na presença de Jesus. Mas eles não chegam primeiro, eles chegam junto com a igreja. Aqueles que morreram na esperança bendita em Cristo Jesus, quando a trombeta soar, os mortos eles ressuscitam, e nós que tivermos vivo seremos transformados num corpo glorioso, e nós encontraremos com Jesus nos ares. Agora me permita tratar as coisas que acontecerão neste momento do arrebatamento. Eu estou falando do versículo de número 52, eu disse que não vou fazer uma exegese propriamente do texto. Eu vou informar para a igreja das coisas que acontecerão neste momento. Então olhe para o pastor e pense comigo. Não dá para mim precisar e ninguém precisar o tamanho da diversidade de coisas que estarão acontecendo. São inúmeros acontecimentos que estarão nos quatro cantos da terra, porque quando Jesus voltar, esta terra sofrerá um grande abalo por causa da vinda de Jesus. O mundo vai ter que admitir que Jesus voltou para levar a sua igreja. Pode ser, irmãos, que quando Jesus voltar, eu disse isso no início da introdução, que pode ser exatamente hoje o nosso último culto, mas pode ser que seja o nosso último culto, não para Jesus voltar depois do culto. Jesus pode voltar na hora deste culto, Jesus voltar agora, Jesus voltar nesse instante. Jesus não permitir nem que eu conclua o texto para poder tratar isto com vocês, porque quando a trombeta soar durante um culto, aí eu queria dizer de fatos que vão acontecendo. Irmãos, o desejo do coração do pastor é que toda esta igreja suba, irmãos. Ninguém fique aqui, ninguém. E certamente que não é o desejo só do coração do pastor, é o desejo seu também.
Eu não quero acreditar que você quer que alguém fique, porque se você pensar que você quer que fulano de tal fique, você ficará com ele, porque o desejo do nosso coração é que todos vão para o céu, para a gente estar lá junto com o Senhor. Mas é possível que na hora do arrebatamento da igreja, que aconteça em diversos momentos da nossa vida, ou da vida dos homens, e eu estou citando um para você, na hora do culto, Jesus pode voltar? Claro que Jesus pode voltar. Agora imagine que quando Jesus voltar, e é o interesse dele, é o desejo dele, de que toda a sua igreja, todo o seu povo, todos que aqui estão na Uberlândia, os que estão nos assistindo, que todos sejam chamados por ele, vinde, vinde. Um desejo de Jesus é de que os seus filhos estejam com ele. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo do coração de Jesus é que a gente esteja no céu. O desejo de Jesus não é que a gente fique aqui. Mas imagine que durante um culto como esse, é possível que Jesus venha e muita gente fique. É possível que muita gente não suba na hora da trombeta quando soar. E isso causa-nos um temor, porque a gente está na vida cristã, irmãos, lutando, combatendo aqui, não é para a gente ficar aqui. A gente está lutando, se esforçando, crendo em Jesus, lutando por uma vida de fidelidade, porque Jesus, irmãos, vai aparecer no céu. E imagine quando Jesus voltar em um momento de um culto como esse, quando Jesus levar a sua igreja, um tanto de gente no culto, imagine como é que ficará a cara daqueles que ficarem. Imagine como será o comportamento daqueles que não cultivaram vida de santidade, que não cultivaram vida de comunhão com Deus, que não andaram na presença de Deus, e no momento de um culto, de repente, irmãos, vai ficar a imagem das câmeras sumindo, sem explicação, porque o nosso culto está sendo filmado. Imagine o microfone caindo no chão, de repente some um grupo grande aqui da congregação, e de repente há um alvoroço, começa a haver um pânico, um desespero, porque Jesus chamou os crentes para morar na eternidade com Ele. Imagine aqueles que não tiveram no culto e disseram: por uma informação está acontecendo algo que penso que é a volta de Jesus, porque lá na igreja da Uberlândia sumiu um tanto de gente, que de repente sumiu obreiro, sumiu músico, sumiu criança, sumiu irmãs, porque Jesus voltou para nos levar para a eternidade. A gente precisa estar pensando nisso, irmãos. Você acha que você está pensando já nessa última hora, e que você está pensando só em trabalho, em casamento, em construção, em fazer isso, em fazer aquilo? Enquanto a gente está aqui, é claro que a gente luta, é claro que a gente trabalha, mas o nosso coração está no céu, nosso alvo está no céu, nossa esperança está no céu. Por isso que vale a pena a gente se esforçar mais, trabalhar mais para Jesus, deixar com que o nosso coração ele seja dilatado, aberto para Deus e para a sua palavra. Essa dureza de coração que você resiste a Deus, resiste à palavra, você não tem compromisso com culto, você não tem compromisso com oração, você não tem compromisso com o trabalho da obra de Deus.
Ou você está pensando que você vai chegar no céu sem você ter o seu tipo de envolvimento com uma vida santa, com uma vida de serviço, de trabalho? Porque trabalho na obra de Deus é também se santificar para Deus. E Deus está aqui nesta noite dizendo para todos nós: breve, breve Ele há de aparecer. Ele vai nos chamar e nós vamos chegar na eternidade. E o que está acontecendo aqui no momento do arrebatamento? Desespero, irmãos, choro, aquele desviado, que a notícia chegou, está sumindo gente para tudo quanto é lado. Os crentes desapareceram, os fiéis subiram, o filho dizendo: cadê minha mãe? O marido dizendo: cadê minha mulher? O pai perguntando: aonde está o filho? E a igreja no céu, irmão, junto com Jesus. A gente frente a frente com o nosso Salvador, a gente frente a frente com o nosso Jesus. Enquanto aqui está havendo vergonha, enquanto aqui está havendo morte, desespero, a igreja no céu cantando, irmãos, a igreja entrando pelas portas ou pelos portões celestiais. E aquilo que está no Salmo de número 24: levantai, ó portas, entrada, porque entrará o Rei da Glória. Ali é um salmo aonde a igreja está entrando na eternidade, no céu, com o nosso Jesus, irmãos. Então eu queria lembrar a você: para de colocar o coração nessa terra, para de pensar que você está vivendo uma vida e que a vida que você leva, como se você não precisasse de Deus, como se você não precisasse da bondade de Deus. Você acha que o seu esforço vai te levar a você conquistar coisas aqui? Você está completamente enganado, porque a nossa prosperidade vem de Deus, o que a gente tem vem da mão de Deus, o favor de Deus está sobre a nossa vida. E a gente sabe que Deus, Ele vai abrindo o caminho para a gente passar, mas enquanto a gente vai passando, o nosso olhar está para cima, o nosso olhar está na Canaã celestial, o nosso olhar está no céu, o nosso coração está nas coisas de cima. É por isso que Paulo escreve à igreja de Colossos, quando ele diz: pensai nas coisas de cima, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora, aqui está acontecendo choro, no céu está acontecendo alegria. Aqui está acontecendo vergonha, no céu está acontecendo honra. Você chega, irmãos, e vai direto para o tribunal de Cristo. Você chega lá no tribunal de Cristo, as obras que você fez aqui, elas te acompanharão, elas te seguirão. E quando você entrar no tribunal de Cristo, haverá recompensa, haverá coroa, haverá galardões pelo seu trabalho, por aquilo que você fez. Então pense comigo: o que vale você ganhar esta vida e você perder a eternidade com Deus? O que vale você pensar em dinheiro, em saúde aqui, e você perder uma herança bendita e gloriosa, que é morar no céu com Jesus? Que adianta? Que vaidade é essa? Você está vendo prosperando as coisas, mas sua vida está afundando espiritualmente. Você está caminhando para aquilo que o seu nariz aponta, mas a eternidade está ficando longe de você. As coisas do céu não diz respeito mais para você, mas Deus está te dizendo nesta noite, é uma palavra da parte de Deus para você, e Deus está trazendo este texto na minha memória agora. Filho, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A linguagem do texto é: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não estou dizendo para você que seja esta noite, estou dizendo que há uma possibilidade
Ninguém sabe do que acontecerá amanhã. Só Deus é que pode nos preservar em vida. Mas este povo que aqui está é o povo mais feliz, porque se a gente ter a bendita esperança cumprida, quando Jesus voltar, a gente vai para o céu. E se a gente morrer hoje, irmãos, o céu nos aguarda. Os céus é o nosso destino. A gente estará na presença de Jesus. E o que vai estar acontecendo? Aqui acontecendo vergonha. Irmãos, deixa eu detalhar isso com vocês, porque a gente fala de vinda de Cristo e às vezes a gente não detalha isso para a igreja. Que vergonha as pessoas passarão, aqueles que perderam a salvação. Eles não cultivaram, não se santificaram, viveram uma vida de engano, viveram uma vida na igreja, mas de mentira, viveram uma vida de fingimento. Imagine quando o povo de Deus subir, que desespero e que vergonha. Irmãos, eu não gosto nem de colocar isso como exemplo, mas me permita. Imagine um de nós chegando aqui na igreja quando todo mundo já foi. Imagine um obreiro tentando aparecer aqui quando a igreja já foi. Imagine a juventude tentando procurar o pai, a mãe, o pastor, o obreiro, e ele não encontrar ninguém aqui. Mas triste é a informação que eu quero dar para vocês. Infelizmente, vai encontrar os desviados e aqueles que não cultivaram vida santa. Daqueles que fizeram pouca questão, daqueles que fizeram pouco caso com a obra, daqueles que não se importaram pela palavra, não amaram a palavra, tiveram uma vida de religiosidade, cantaram: eu amo tua palavra, Senhor, mas na alma não tinha amor pela palavra. O descaso nunca faça parte, irmãos, da nossa vida. Que na nossa vida as nossas lamparinas estejam acesas, porque embora a gente esteja aqui no templo falando de milagres, de vitórias e de bênção de Deus, esteja certo, irmãos, que o maior milagre para a nossa vida é a nossa salvação e a gente deixar este mundo, porque está chegando a hora da partida da igreja. Então acontecerá morte, pessoas no carro desaparecerão, nos aviões, em casa, no trabalho, sumirá milhares e milhares de crentes, desespero acontecendo aqui. Mas João viu lá no céu uma multidão como a areia da praia, e o barulho que eles faziam era como o barulho de muitas águas. Você já imaginou o barulho de muitas águas como são? Imagine o barulho das ondas do mar. Imagina uma multidão como a areia da praia, na eternidade, no céu, junto com Deus. E a gente lá, eu e você, a gente cantando, exaltando o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa eterna salvação. Deixa eu conjecturar, mas isso fato. Imagina eu chegando no céu de glória, encontrando o Senhor, pastor Sebastião, encontrando o Senhor, pastor Evaldo, encontrando os meus amigos obreiros, e a gente entrando, e a gente ouvindo: servo bom e fiel, foste-me fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Aí eu passando pelas ruas de ouro, olhando para o muro que é de jaspe. Você já imaginou as riquezas dessa terra? Mas imagine as riquezas do céu. Então, para que colocar o coração aqui?
Para que você ser avarento a ponto de você não ser fiel, dar uma oferta na igreja, devolver dízimo? Porque seu coração está aqui. Você deveria fazer de forma honesta, sincera, verdadeira. Você está tendo a oportunidade de ser fiel agora. Seja fiel agora, porque Ele está chegando aí, Ele está voltando. Mas quando a gente chegar na eternidade, lá não tem inveja, lá não tem ciúme. E eu ver a casa do pastor Sebastião, e eu olhar, que mansão, que a gente nunca sonhou entrar numa mansão aqui. Aí o senhor vai chegar lá na eternidade, pastor Sebastião, e a gente na nossa pequenez dizer: essa casa é minha. E Jesus dizer: essa casa eu preparei para você, essa casa eu fiz para você. Quando eu consumei uma eterna salvação, não foi para você colocar o coração nas coisas da terra, não foi para você colocar o pensamento aqui nas coisas da terra, foi para que a gente tivesse o pensamento no céu. Agora eu já vou encerrar, irmãos, eu preciso só concluir isso aqui. Enquanto está acontecendo desespero, vergonha, choro, no céu está acontecendo alegria, honra, mérito, presentes, galardões, coisas que nunca chegou ao nosso pensamento, coisas que nunca chegou aos nossos ouvidos. A gente vai estar vendo, irmãos, coisas gloriosas, que Paulo diz que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu e ouviu coisas inefáveis, que ao homem, ao mortal não é lícito falar. O céu será um lugar de muitas surpresas, de coisas tremendas. Se a gente pensasse mais no céu, irmãos, a gente tiraria mais o nosso coração dessas coisas desta vida. Se a gente tivesse buscando mais as coisas de cima, a gente estaria deixando mais as coisas dessa terra. Agora pense no que vai estar acontecendo aqui na terra. Quando Jesus voltar, o desespero vai ser tão grande. E eu quero contar um fato, porque o desespero vai ser tão grande. Sabe quem vem habitar na terra? O diabo. Se o mundo está terrível, se o mundo está ruim, não se assuste do que eu vou te dizer. Se o mundo ele está fétido, se o mundo é terrivelmente mortal, terrível, para causar danos irreparáveis à vida de um homem. Agora pense no dia da volta de Jesus, porque quando a igreja subir, irmãos, esse mundo apodrece. Sabe por que apodrece? Porque hoje ele não pode ainda apodrecer, porque a igreja está aqui. A igreja é sal da terra, é ela que dá sabor, é ela que conserva ainda este mundo. Só não está pior este mundo por causa da igreja, que ainda está na terra. Mas quando a igreja sair da terra, quando a igreja subir, quem vem morar aqui na terra, irmãos, é o próprio diabo. Por favor, coloca aqui no Data Show, Apocalipse capítulo de número 12, verso de número 12, e eu leio com vocês, e vocês vão perceber que o diabo, ele vem habitar na terra, e isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isto é o período da grande tribulação. Quando Jesus voltar, o diabo vem habitar aqui na terra. Imagine, irmãos, o diabo aqui. Tem gente dizendo hoje assim: o inferno é isso aqui, o inferno é este mundo. Coisa nenhuma, ninguém sabe o que é o inferno de fato. Só a igreja que conhece, através da revelação da palavra de Deus, o tamanho tormento que é o inferno. Mas aqui ainda não é o inferno. Mas pasmem os senhores e as senhoras,
o diabo virá para morar aqui na terra. E eu quero ler um texto com vocês, e isto é um só acontecimento. Quando a igreja subir, quando nós estivermos nas bodas de Cristo, veja o que vai estar acontecendo aqui, capítulo 9 de Apocalipse. Isto é a quinta trombeta que vai soar. Olha o que vai estar acontecendo aqui. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 16, e aí depois a gente vai cantar. Leia comigo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Preste atenção que esses gafanhotos aqui não são propriamente os gafanhotos que a gente pensa que são demônios. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Então vocês estão percebendo que em apenas um acontecimento, na 5ª trombeta, vocês vão perceber que dentro deste capítulo vai haver uma quantidade de demônios na terra. E o texto mostra que João viu o número dele, que são 200 milhões. Você quer ter uma ideia da população brasileira? 208 milhões de brasileiros. E nós aqui estamos enxergando, só em uma trombeta aparecerá 200 milhões de demônios aparecendo sobre a terra, o diabo reinando aqui. E eu te pergunto, você quer ficar aqui? Você está dizendo que depois da grande tribulação você pode ter chance? Ora, irmãos, a Bíblia até diz que você pode ter uma chance durante a grande tribulação, mas se pela graça você não está dando ouvido hoje, se pela graça que está te oferecendo, você não se compromete, você não vem, será que diante dos flagelos, em uma só trombeta, aqui é só a 5ª, sem contar os selos, sem contar os ais, sem contar as taças que serão derramadas do juízo de Deus, eu quero te chamar para você cantar. Por favor, se coloque em pé. Jefté vai cantar.
Quem quer morar no céu, irmão? Você não está com medo do que eu te disse, né? Eu espero que o temor de Deus esteja sobre o nosso coração, porque Jesus já está voltando. Jesus está chegando. A gente vai cantar o mesmo hino, e eu queria que você cantasse com alegria, porque você é salvo, você é chamado por Jesus, você não vai ficar na grande tribulação. Então eu penso que a gente podia cantar hoje, irmãos, me permita a expressão, com cara no pó. A gente, irmãos, reconhecer quão grande salvação o Senhor tem nos dado. Vamos parar, irmãos, de falar muito só em bênção aqui, e Jesus tem a maior bênção para você. Quem vai morar no céu com Jesus, irmão? Amém. Então cante com fé, cante. Breve no céu Jesus há de aparecer. Renove em gloriosa sua fé no Senhor nesta noite. luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de você, nós, de Cristo um galardão. Oh, que prazer!